Olá, bom dia, seja bem-vindo. Começando mais uma edição do Jornal Gente. Hoje, terça-feira, 11 de junho de 2024, véspera do Dia dos Namorados. Bom lembrar para ninguém esquecer, tá bom? Vamos começar aqui os nossos destaques para todo o Brasil, pela Rádio Bandeirantes, pela Band News TV, falando mais uma vez sobre questões tributárias. Pois é. E olha, o que eu queria falar aqui, na verdade, a notícia era: meus amigos, a partir de hoje os impostos estão mais baixos, está tudo certo, o governo cortou gastos e todos ficaremos mais felizes. Só que não é? O que está acontecendo de novo é uma confusão criada por uma medida provisória que foi editada pelo governo federal na semana passada e que pegou todo mundo de surpresa. Foi uma MP publicada, carimbada, enfim. E aí, a partir desse momento, as pessoas tentaram começar a entender o que ela significava. Vou tentar explicar aqui também, então, já que está todo mundo tentando entender. É a chamada medida provisória do fim do mundo. Ela ganhou esse apelido do setor produtivo porque indústria, comércio, agronegócio estão dizendo o seguinte: o que o governo está colocando nessa medida provisória é um tiro no pé. Vai criar uma despesa gigantesca para a produção e é claro que isso vai ser repassado para os preços. Na prática, essa medida provisória estabelece limites para a utilização de créditos tributários pelas empresas do PIS e da COFINS. E aí as empresas e as entidades começam a fazer conta, porque créditos tributários são muito utilizados, principalmente pelo setor de exportações, mas não só por ele. A ACNI, Confederação Nacional da Indústria, calcula que haverá um impacto de quase 30 bilhões de reais só nesse ano, quase o triplo do efeito positivo da desoneração da folha de pagamentos, já que o argumento do governo federal para essa medida provisória é dizer que precisa de algum tipo de compensação. A única entidade que representa os produtores de açúcar e de etanol fala em confisco, em apropriação velada, porque essa medida provisória praticamente transforma em letra morta, em papel não utilizável, os créditos tributários. E é por isso que as empresas já indicam que haverá impacto na inflação se essa medida provisória prosperar do jeito em que está. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é claro, nega. O foco da nossa preocupação é que esse custo, nós estamos falando de gasto, esse custo subiu de 2019 para 2022, portanto em apenas 3 anos, de 5 para 22 bilhões. Então há alguma coisa acontecendo que precisa ser esclarecido em relação à sistemática. O que a Receita quer é fazer um sistema mais transparente, em que eu possa, por meio de um sistema operacional, identificar se a compensação de crédito está sendo feita na forma da lei. Porque a impressão que dá é que isso não está acontecendo, ou está acontecendo de forma indevida, até por desentendimento do contribuinte. Então o sistema operacional entra em operação agora, provavelmente na segunda-feira da semana que vem já vai ter um sistema operacional para dar transparência para isso, mas você veja que é um custo que nós estamos tendo que nem a sociedade conhece em detalhe. Quem são os beneficiados, por que a conta chegou a 22 bilhões, é uma conta que não existia até poucos anos atrás, sendo que não houve nenhuma mudança legal que justificasse esse aumento. O fato é que as empresas sempre utilizaram compensação de créditos tributários e isso é lei, isso não é nenhum jeitinho, isso é lei. Aí o governo edita uma medida provisória para negociar depois. Como fez, por exemplo, no caso da desoneração da folha de pagamentos, onde foi derrotado no Congresso Nacional 2 vezes e aí depois decidiu, entre aspas, abrir a negociação, colocando ali claramente que tinha o Supremo Tribunal Federal a seu favor. Aí é fácil, né? E aí quando a gente vê esse imbróglio, de novo tributário, a pergunta é: cadê a reforma tributária? Aquela que foi aprovada no ano passado e cuja regulamentação nem começou. A gente está indo na contramão. As empresas foram pegas de surpresa
por essa medida provisória. E ontem, em entrevista aqui ao Jornal Gente, o deputado Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar de Agricultura, disse que estava tudo parado, empresas tentando entender qual seria a consequência a partir de agora. Na quarta, na quinta e na sexta, todas as traders do Brasil ficaram fechadas. Quanto custa isso? De não se vender soja no Brasil, de não se comprar soja no Brasil, por exemplo. Todas as traders ficaram fechadas. Da maior de todas, da Amage até a menor de todas, todas ficaram fechadas para fazer um balanço, para conseguir entender quanto que seria o custo repassado para o produtor. Porque vamos lá, nem a trader, nem a indústria vão pagar essa conta. Quem vai pagar essa conta é o produtor, né? É sempre a história do lado mais fraco. A conta que a Biov e a ProSoja nos apresentaram é de que a gente teria um incremento aí de desconto de praticamente R$ 4,50 a R$ 6,00 por saca de soja, ou seja, um desconto razoável. E para carne, se eu não me engano, algo em torno de R$ 10,00 a arroba. Vamos falar em torno de R$ 150,00 a tonelada de carne exportada. Então são dois setores que nos apresentaram esse número, mas os setores atingidos são um número muito maior do que esse, né? A gente tem que falar toda a cadeia produtiva do cooperativismo, por exemplo, que é afetado diretamente. Nós temos a questão dos fármacos, tem a questão de equipamentos, tem a questão do trigo, do algodão, questão de outros produtos, tantos que são exportados, sem contar os combustíveis e minérios, que é um montante gigantesco o que isso tem de impacto. Então, realmente, é uma conta que é tão absurda, é tão grande, que se torna inacreditável que o governo tenha insistido nessa questão. E a fala do ministro Haddad na semana passada foi dobrando a aposta. E ontem também, não é? A partir de agora, o que é que vai acontecer além da insegurança jurídica de sempre? Algumas entidades se preparam para contestar essa medida provisória na Justiça e outras apostam numa negociação no Congresso Nacional. Ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esteve com o ministro Fernando Haddad e disse que espera que até hoje, terça-feira, o governo apresente uma alternativa. Caso contrário, poderá devolver a medida provisória, dizendo que ela não respeita o prazo mínimo de 90 dias para esse tipo de alteração tributária. Ou seja, ninguém sabe, de novo, o que vai acontecer. 8h07, direto de Brasília. Agora, o Cláudio Humberto chegando também.